Tratamos o ciclo diário de estudos como ferramenta. Agora irei tratar sobre o seu ciclo diário de estudos no quesito estratégico. O seu ciclo diário de estudos terá como meta ter o contato com o conteúdo anotando as palavras importantes. Está relacionado aqui àquela parte nossa inicial aqui de sapiência. Depois vai ter a resolução de questão, ou seja, a nossa prática, e depois a realização de resumos, que é a nossa materialização. Então se trata de um ciclo aqui, ó, diário, é um ciclo de 24 horas. Então todas essas metas aqui devem ser realizadas antes de você ir dormir. Então vamos supor que nesse período aqui, ó, do seu dia, você vai se dedicar aqui aos estudos. Então, dentro dessa parte aqui, ó, somente nesse horário aqui, já vai ter toda essa parte aqui do método. Agora isso aqui vai depender muito da realidade de cada um. Às vezes a pessoa está vendo 2 disciplinas ao dia e não está conseguindo fazer toda essa metodologia aqui. O que eu vou te aconselhar caso seja o seu caso? Que você estude pelo menos uma disciplina então por dia inicialmente, mas que você faça todo esse passo a passo aqui, seguindo essa sequência aqui, tá bom? Primeiramente, tendo contato com o conteúdo, depois fazendo a prática e depois fazendo a materialização do conteúdo. Mas volto a frisar aqui, você tem que fazer isso antes de você ir dormir. Não consegue fazer isso para todas as disciplinas que você está vendo no dia, volte aí e comece a ver uma disciplina só. Não, consigo ver para 2. Então, faça para 2 aí. Mas não deixe de fazer esses passos. Mas por que você tem que realizar todas essas 3 etapas aqui antes de você ir dormir? Lembra que eu destaquei aqui a importância de nós estudarmos em conformidade com o funcionamento do nosso cérebro? Eu vou tratar aulas específicas disso, mas nesse momento entenda que esse primeiro contato que você teve ali com o conteúdo, depois você praticou e fez seu resumo, ele só vai ser gravado na sua mente no momento que você estiver dormindo. Então, ou seja, quando você vai dormir, parte ali da informação que você armazenou no sistema límbico vai ser trazida ali por córtex, que é uma memória ali que você vai conseguir acessar depois quando necessário. Eu vou explicar todos esses detalhes, mas entenda nesse momento que para esse ciclo aqui funcionar, para essa metodologia nossa funcionar, você tem que fazer essas 3 etapas antes de você ir dormir. Porque se você não fizer isso, toda a informação que você tentou consolidar ali no dia será jogado no lixo, porque é durante o sono REM que essas informações são gravadas. Agora o seu ciclo diário deve ser dividido em sessões. Para estudar de forma eficiente, o ideal é não passar de 30 a 40 minutos, dependendo do seu condicionamento aí mental, dependendo do condicionamento que você está como concurseiro, pode chegar aí até no máximo 1 hora, mas não passe mais do que isso. Passando desse tempo, o seu cérebro começa a perder a eficiência ao estudar. Daí a importância de dar descanso para o cérebro para só depois ele voltar a receber novos estímulos. Por isso, depois desse tempo, tire um intervalo entre 10 a 15 minutos para descansar. Nesse momento você terá concluído a sua primeira sessão de estudos. Perceba então, se você estudar somente uma disciplina por dia, você terá uma sessão de estudos. Agora, se você estudar 2 disciplinas por dia, consequentemente você terá 2 sessões de estudos. Logo, a soma das suas sessões de estudo dentro de 24 horas forma o seu ciclo de estudo diário. Então perceba que um ciclo de 24 horas, ele pode ter a primeira sessão aqui de estudos, a segunda sessão, a terceira sessão aqui também de estudos, e a somatória de todas essas sessões aqui, ó, vai nos resultar no nosso ciclo de estudo diário. Para ficar mais clara que essa informação, vou te mostrar aqui uma sugestão de como você pode realizar a sua sessão de estudos e como isso aglobaria aqui todo o nosso ciclo de estudos diário. Então veja como funciona. Aqui nós temos a primeira sessão de estudos. Essa primeira sessão de estudos está relacionada à nossa primeira disciplina. Então de 30 a 40 minutos para essa primeira disciplina, o que você vai fazer? Vai ver videoaulas ou então PDFs dentro de 30 a 40 minutos, tá? Depois aqui, ó, nos 10 minutos, você vai resolver questões. Depois 10 minutos produzindo o seu resumo. Depois de 10 a 15 minutos aqui nós vamos ter o seu intervalo. Agora aqui, se você tem somente
1 hora aqui por dia para você estudar, aqui já vai encerrar o seu ciclo do dia. Beleza, agora não, eu tenho mais tempo disponível aqui, eu vou conseguir ver, fazendo todo esse passo a passo aqui, mais uma disciplina. Então vamos lá para a próxima disciplina. Então, para a próxima disciplina, novamente você vai de 30 a 40 minutos aqui, ó, ter o contato com o conteúdo por videoaula ou PDF, depois mais 10 minutos resolvendo questões, 10 minutos produzindo o seu resumo e novamente aqui um intervalo de 10 a 15 minutos. Entenda que, fazendo isso, o seu ciclo diário de estudos aqui termina. Então eu chamo sua atenção aqui para você estudar de forma progressiva. Caso você tenha apenas 1 hora por dia, você vai fazer no dia somente uma sessão aqui de estudos. Se você tem 2 horas por dia, você vai fazer aqui mais uma sessão. Tenho 3 horas por dia, então vou fazer aqui a terceira sessão de estudos. E assim você vai fazendo o seu estudo progressivo, tá? Às vezes você inicia aqui estudando somente uma disciplina por dia, mas depois você arruma mais tempo aí para estudar 2. Você vai se condicionando aí aos poucos, progredindo na evolução aí dos seus estudos. Você percebeu que aqui dentro de cada sessão de estudos, aquela sequência ali que eu estou passando aqui para você fazer, está referenciando aqui aquele método que eu falei que se chama SPM 365. Então, primeiramente ali tem o S que você tem a sapiência, o contato com o conteúdo, depois tem o P ali que é a prática, você resolvendo questões e depois a materialização, que você vai ali fazer os seus resumos e depois na sequência ali um intervalo de 10 a 15 minutos. Então veja como você vai utilizar da melhor maneira possível aqui essa divisão do nosso método SPM 365. Perceba então que aqui o nosso método é dividido em 3 partes. A primeira parte aqui da sapiência do conteúdo, depois temos a prática e também a materialização do conteúdo. Como que funciona? Você está começando nesse exato momento a estudar. Então você precisa aqui, ó, inicialmente ter o contato com o material base. Qual será a fonte desse material base? Pode ser com videoaulas ou então com PDF. Agora eu destaco aqui um detalhe muito importante. Você tem que estudar bem esse conteúdo aqui, ó. Você tem que estudar muito bem esse conteúdo para você ter apenas um contato com esse conteúdo. Então isso aqui vai ser indispensável. Beleza, você fez aqui esse primeiro contato, você teve esse primeiro contato com o conteúdo. O que você vai fazer agora? A prática. Como que você vai fazer a prática? Resolvendo questões. Pode ser aqui, ó, questões convencionais ou então flashcards. Beleza? Então essa aqui é a nossa segunda etapa, para só depois você vir aqui, ó, e fazer a materialização do seu conteúdo, que pode ser tanto resumos, mapas mentais ou então os seus esquemas. Agora, por que que você tem que seguir essa sequência aqui? Por que que a materialização aqui só vem depois da prática? Porque quando você resolve questões, você consegue aqui, ó, identificar primeiramente o que está sendo cobrado, então você começa a identificar qual que é o conteúdo mais importante para só depois você vir aqui e produzir o seu próprio material. Então perceba que após a criação aqui, ó, você vai começar a gerar o seu material resumido. Então aqui está o seu material resumido. Então, como que vai funcionar aqui a sua jornada? Inicialmente, quando você está começando, você vai consumir o conteúdo, tanto por videoaulas ou PDFs, depois você vai praticar para fazer questões, pode ser tanto convencionais quanto também flashcards. Destaca aqui também a importância de você resolver simulados, tá? Isso aqui é fundamental também para a sua aprovação, para só depois você vir aqui e fazer a materialização do conteúdo. Então assim vai ser o seu ciclo. Você sempre vai estar aqui, ó, vendo o material base, depois resolvendo questões, depois fazendo a materialização do seu conteúdo. Mas vai chegar um momento que você vai esgotar esse conteúdo aqui. Depois você vai ter contato somente com o seu material resumido. Então, como vai funcionar os seus estudos aí com o passar do tempo? Você vai ter contato aqui com o conteúdo e vai resolver questões. Aí, por exemplo, você resolveu alguma questão aqui, ó, que não estava aqui no seu material base, no seu material resumido, agora que se tornou o seu material base. Aqui, então, temos a segunda parte aqui da materialização. O que seria? Fazer a atualização do seu material aqui, ó, resumido. Então, abriu alguma coisa nova no edital, atualizou um conteúdo, ou então caiu numa questão aqui, um conteúdo importante que você ainda não viu,
o que vai ser necessário você fazer? A atualização do seu material resumido. Fez essa atualização? Qual que é a próxima etapa? Ler esse material, resolver questões e fazer novamente a materialização. Vai chegar no momento que você não vai mais fazer também a atualização. O que você vai fazer? Ler seu material resumido e resolver questões. Ler o material resumido e resolver questões. Vai chegar no momento também que você também não vai mais precisar do seu material resumido e vai, por fim, somente resolver questões. Então é importante você entender como que funciona esse processo aqui dessa estratégia de estudos. Então inicialmente ali você vai ter todo um ciclo para só lá no final, dependendo do seu nível aí, apenas resolver questões. Mas vamos aqui novamente para a prática aqui para você entender como que funciona a seção de estudos. Por exemplo, então aqui você vai ver aqui direito penal. Então uma seção nossa de estudos aqui, ó, uma seção, nós vamos ver aqui direito penal e dentro dele o que vai ser aqui, ó, o SPM. Então você vai ver o conteúdo, depois você vai praticar esse conteúdo, depois você vai fazer a materialização desse conteúdo. Beleza. Se eu tenho mais tempo, eu vou para a próxima disciplina. Se eu não tenho, aqui já seria o encerramento do meu ciclo diário de estudos. Não, mas vamos supor eu tenho tempo aqui para fazer mais uma sessão de estudos. Então vamos aqui para a segunda sessão de estudos. Como que seria essa segunda sessão? Novamente aqui, ó, o método SPM. Vou aqui ver o conteúdo, depois vou praticar ele, depois vou materializar ele, entende? Então assim você vai seguindo toda a sessão de estudos aqui para você estudando de uma forma profissional.